E aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, então, hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre química. Pra quem é da minha escola, eu vou falar sobre o finalzinho da aula 1 da Marcele e um pouco da aula 2 também, tá bom? Então, gente, eu vou falar sobre os elementos, número de massa, número atômico, e também sobre os elementos que têm massas iguais ou então mesma quantidade de prótons. Então, gente, é o seguinte, a massa do elemento é representada por A e normalmente fica em cima do elemento. Na tabela periódica ela fica embaixo, mas quando é representada em um exercício ela fica em cima. Eu não tenho certeza de qual lado vai aparecer para vocês, mas fica em cima. E embaixo é o número atômico, que é representado pela letra Z. O número atômico corresponde ao número de prótons do elemento. Ok. Aí você fala assim, mas Ive, como é que eu vou descobrir o número de nêutrons do elemento? Gente, número de nêutrons é o número da massa menos o número atômico. Então, por exemplo, o oxigênio, a massa dele é 16 e o número atômico dele é 8. Então, 16 menos 8, existem 8 nêutrons no oxigênio. Uau, que mágico! E aí, o número de elétrons é o mesmo número de prótons, ou seja, o número atômico. A não ser que esse elemento seja um íon. Aí você vai falar, mas Ive, o que é um íon? Eu não faço ideia. Gente, íon é quando o elemento perde ou ganha elétrons. Quando ele perde elétrons, vai ficar um sinalzinho de mais em cima dele. E quando ele ganha elétrons, vai ficar um sinal de menos. Então, vamos supor, o oxigênio, ele tem mais 2. Eu não tenho certeza, eu acho que sim, mas é só um exemplo para vocês entenderem. Então, se ele tem 8 de número atômico, ele tem 8 prótons. E eu acabei de falar que o número de elétrons é igual ao de prótons, 8. Só que ele tem mais 2 em cima. E isso quer dizer que ele perdeu elétrons. Então, você vai subtrair 2 do número 8. Então, quer dizer que ele tem 6 elétrons. Toda vez, tipo assim, os elétrons, eles são a carga negativa. Então, se vocês verem um sinal menos, quer dizer que ganhou. Se vê mais, quer dizer que perdeu. Então, vocês têm que pensar o contrário aí para não se confundir. Agora, eu vou falar sobre os elementos que têm mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Eles são os isótopos. Gente, desculpa que deu branco na hora de falar. Mas eles são os isótopos. Vocês lembram da aula de modelos atômicos, quando eu falei que Dalton disse que os mesmos elementos seriam iguais em massa? Bom, Dalton estava extremamente errado. Os elementos, eles só vão ser os mesmos, por exemplo, eu sei que isso é oxigênio e isso também é oxigênio, porque eles têm o mesmo número atômico. Então, Dalton, na verdade, não era tão inteligente assim não, né? Porque ele falou errado. Quando eles são os mesmos elementos e têm o mesmo número atômico, que é o número de prótons, eles são chamados de isótopos. Quando eles têm o mesmo número de massa, eles são chamados de isóbaros. Quando eles têm o mesmo número de elétrons, eles são chamados de isoeletrônicos. E quando eles têm o mesmo número de nêutrons, eles são chamados de isótonos. Gente, até lá, até a prova, eu gravo esses nomezinhos e vocês também. Mas é muito fácil gravar. Ó, isótopos, próton, P, isótopos, tem o P ali, gravou? Isóbaros. Lembra que eu falei que a massa é representada por A? Isóbaros, massa A, entendeu? Aí, isoeletrônicos, quer dizer que é o mesmo número de elétrons, eletrônicos, elétrons. E isótonos, tem o N lá, isótonos. E nêutrons também começa com N. Então tá aí a dica, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Deixem o seu like. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, comentários ou DM do Instagram. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. E antes que eu esqueça, obrigada, editor incrível. Porque sem você, nenhum desses vídeos seria capaz, gente. Ele é demais. Tchau, gente. Até a próxima.